Olá, saudações, Valmir Fávaro Martins. Eu vejo algumas coisas ocorrendo, né, de problema de saúde, sempre aqui, né, no consultório. E eu vejo sofrimento nas pessoas. E eu sempre me questiono, por quê? De onde vem esse sofrer? E às vezes a gente fica buscando, estudando. Então tem na ciência que a gente estuda buscando esse sofrimento, a gente encontra aí alterações bioquímicas, a gente encontra cicatrizes, a gente vai aprofundando para a parte psicológica e a gente vai lá e encontra uma alteração emocional e várias situações aí que fazem com que a pessoa de fato vá aprofundando um adoecimento, né? Um adoecimento mental, às vezes aqueles ciclos repetitivos de pensamentos sem fim, e essa pessoa vai sofrendo, aprofundando, deixando aquilo sair essa energia do mental passar para o plano bioquímico, às vezes físico, muitas das vezes chegando até um procedimento cirúrgico. Vamos lá, pensar que uma pessoa tenha um problema que ela não consegue se expressar bem e ela fica com aquele nó na garganta e aquilo dificulta ela engolir a comida, ela não digere bem o alimento, sua vesícula não secreta bem o suco biliar porque aquele estômago foi bloqueado por algum motivo qualquer, né? E às vezes essa foi um problema lá atrás que ocorreu no setor emocional. E aquilo vai perpetuando problemas, né? Então às vezes a pessoa corre o risco aí de ter que fazer uma cirurgia de vesícula, ela evolui para uma menor secreção de ácido, né? Com esse mau funcionamento estomacal. Então, a falta de ácido inibe a degradação, a digestão da proteína, facilita a absorção do carboidrato. Ela pode caminhar para uma diabetes, para um aumento de colesterol, de triglicérides. Essa situação vai propiciar um surgimento a médio e longo prazo aí de um processo aterosclerótico, às vezes de uma destruição das articulações, às vezes por um problema neurológico, dessas patologias neurodegenerativas, pode culminar até com um câncer, devido a um problema digestivo, que às vezes ele está lá no emocional, de não se expressar, ou de ficar com uma ruminação mental sem fim por entrar num ciclo de raiva, de ira, e aquilo ficar repetindo na mente dela para ela encontrar um caminho. Então observa que os problemas de saúde, quando a gente toca neles, eles vêm de uma falta de conhecimento de si. A pessoa não tem uma noção de como que o corpo dela funciona, como que ele atua, e passa uma vida inteira sem essa noção. E a médio e longo prazo vai aprofundando os problemas de saúde nesse corpo. Aí lá na frente ela fala assim, por que eu tô assim? Aí o porquê tá lá atrás, não é do momento, né? Você enfraqueceu esse órgão, o funcionamento desse órgão seu de uma tal forma que ele não consegue mais trabalhar de forma organizada. E aí ele começa a sofrer. E aí ele vai atrapalhar um outro órgão ali na frente e vai gerando um ciclo vicioso. Então a pessoa não tem gastrite porque o estômago dela não está funcionando. Não, ela não tem, ela tem uma gastrite. Eu peguei um helicobacter, uma úlcera e tal, porque o meu estômago não está tá com problema. Sim, ele está de fato com problema. Mas esse problema estava já numa ordem ou mental ou emocional. E às vezes até numa ordem espiritual. O porquê você está aqui. Quando você desenvolve um propósito, consegue acessar
né, um propósito de vida palpável, sólido. Por que propósito de vida? Porque dentro das várias doutrinas de estudos filosóficos, religiosos, sempre essa foi uma preocupação dessas pessoas que vieram, desses iluminados que vieram aqui, pisaram em cima desse chão, para deixar um norte, uma direção para que as pessoas vivam melhor. Simplificando essas teorias, né, vou unir várias aí, é assim: quando você resolveu vir para esse planeta, não foi um acaso, né? Isso aqui são essas teorias que estudam isso, citam, né? Então, são várias, né? Algumas vão citar dessa forma que eu estou dizendo para vocês, outras vão ter uma variação um pouco maior. Você escolheu vir para cá, você escolheu a família onde você iria vir, né? Você escolheu as dificuldades, parte das dificuldades que você iria passar, trafegar, para que isso servisse de amadurecimento, experiência, que às vezes você vai levar essa experiência para estudar depois que você sair desse plano, né? Isso que essas teorias explicam, sem citar questões religiosas, entende? Eu encarno, eu não encarno, desencarno, né? Não. Você veio para cá com um propósito. Tipo assim, você assinou um contrato com o Criador, com as energias lá de cima do espiritual, para você vir aqui executar algumas tarefas para as pessoas que estão à sua volta e para o seu avanço, para a sua evolução espiritual. Se você, né, essas ciências espirituais, elas citam assim, que quando você veio para cá, para esse objetivo, você é meio que entra uma cortina ali, apaga-se coisas que você traz lá de trás, para você realmente vivenciar o aqui e o agora. E então apaga e você nasce como uma folha em branco. Aí você começa a vivenciar, ter todas as experiências de crescimento, e vai até chegar lá na frente. E normalmente a gente vê que as pessoas elas passam bem desapercebidas com relação a esse cenário. Elas não entendem isso, não é tocado em a maior parte das doutrinas e tal, não fala desse assunto. Então eu parto da seguinte premissa, que você tem que saber de onde você vem e para onde você vai, para que você veio. Aí você vai conseguir ter esse entendimento. Então, primeira respiração e última respiração, é esse intervalo de tempo que você tem aqui para usufruir e cumprir com seus desígnios de alma, ou esse contrato espiritual que você fez lá em cima, dá o nome que você quiser dar, são vários. Se você começa a desviar, destonar muito desse contrato, desse caminho que você predeterminou lá, um destino, podemos dizer assim, aí você acaba levando alguns empurrãozinho, outra hora uns sulavanco, outra hora uns trupicão, outra hora uns arranca um pedaço, uma hora dessa você acaba até adoecendo. São alguns choques que o mundo vai te dando para que você corrija a direção de para onde você está indo. Não pense que isso é em vão. É cumprindo um desígnio, uma determinação, né? Você sofre um impacto para que você ajuste o seu caminhar. Esses ajustes de caminhada, mesmo que você não receba um choque, às vezes você tem que ligar, acionar um estado, uma percepção para que você ajuste por si só, né? Então, por exemplo, dentro das doutrinas espirituais de ensinamento, não é nem espiritual, filosófica, vamos dizer assim, do Xing, por exemplo, ele fala que você tem intervalos de vida de
a mulher de 7 em 7 anos cumpre um estágio, o homem de 8 em 8 anos cumpre um estágio. Por que eu falo de filosofia para abordar isso? Porque é onde você vai encontrar um alicerce sólido para você embasar a sua vida, a sua construção, e você ter longevidade, ter qualidade de vida, certo? E seguir sua vida de forma adequada. Porque se você não encontra esse propósito de vida, uma vida destinada a um propósito, um foco, um objetivo, né, de que você veio realizar aqui, e você não tem um embasamento de por onde você segue, a gente fica acreditando nessa falácia de livre-arbítrio, porque estão em alguns textos bíblicos. Beleza, concordo, você é livre, você pode plantar bananeira em cima de uma torre aí de 90 metros de altura, não tem problema, né? Desde que você tenha métodos de segurança para você não se arrebentar, não se estatelar no chão, a não ser que você queira se matar, né? Mas normalmente, quando a gente destoa desses cenários todos, a gente começa a se matar, um autossuicídio, às vezes de forma abrupta, né? Um acidente, às vezes de forma enzimática, que eu costumo falar. Você faz algumas transgressões de regras aqui e ali, come um pouco a mais aqui, faz uma artimanha lá, né? Seja física, seja alimentar, seja mental, e isso vai minando, vai retirando, vai drenando a sua energia vital. Essa energia vital, para os chineses, ela se armazena, você nasce, herda dos seus descendentes, e você só tende a ir perdendo. Você pode utilizar uma alimentação adequada, segundo eles, algumas coisas, para equilibrar essa perca, para que você se mantenha mais tempo aí, né? Se a gente for olhar para a biologia, você nasce com uma quantidade gigantesca de capacidade de células de replicação, chega um momento em que essas células elas diminuem bastante, a quantidade numérica delas, e aí você vai ter um reparo mais lento. Aí você chega um momento em que tem muitas células envelhecidas, fitas de DNA meio quebradas, aí você começa a construir proteínas onde troca um aminoácido por outro, faz alguma coisa, e essas proteínas que cumprem uma função, vai cumprir uma função parcialmente adequada, numa velocidade menor ou fazendo alguma besteirinha. Então, se a gente olhar para todo esse aspecto, pegar essa sopa, esse caldo, né, esse caldeirãozão de informação, e olhar para frente, você sim vai conseguir alcançar uma longevidade, né, uma qualidade de vida até a terceira idade, ou até, sei lá, mais de 100 anos. A gente espera que isso ocorra. Mas para que isso ocorra, né, você vai ter que embasar esses cenários aí em algumas regras. Então não é bem um livre-arbítrio, não é uma libertinagem que nós temos. Nós temos algumas tarefas a serem cumpridas, nós temos um alvo de vida, uma meta, a gente a puxar o arco e flecha e soltar essa flecha para que ela alcance esse alvo lá na frente, certo? E para isso a gente precisa de fazer algumas tarefas, né? Buscar algumas coisas, equilibrar nosso corpo físico, né? O que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja, né? Para um funcionamento pleno. Esse corpo físico em funcionamento pleno, ele vai alicerçar um funcionamento mental mais ordenado, né? Agora, se você tiver também com a mente muito bagunçada, muito repleta de chuvisco, de vibrações, de interferência, de ruído, que é o que a gente tem hoje, vai influenciar também nesse funcionamento físico, vai acelerar o desgaste, né? Então, aí dentro desse aspecto, vale a gente ressaltar a teoria aí da questão dos ayurvédicos, que eles delimitam 7 níveis de estados de consciência. Para nós aqui no Ocidente, dormindo e acordado. Tem gente que está acordado e não está acordada, está dormindo. Tem gente que está dormindo e está acordado, sono muito leve, né? Como usufruir desses 7 estados? Primeiro a gente tem que descobrir como são esses 7 estados de consciência que os védicos trouxeram para nós.
depois de descobrir e interpretá-los, como utilizá-los, para que utilizá-los, qual é a forma correta de acessar esses estados de consciência. Então, para eles lá, a ideia é que você durma num sono leve, mas que consiga alcançar um descanso. Encurte o seu período de sono e alcance essa reparação que o seu corpo necessita. E que você está acordado num estado de consciência agradável, lúcido, porém num estado bem tranquilo, onde que as coisas não vão estar tudo reacionando com ira, com raiva, ou de alguma forma inadequada para o seu funcionamento aqui. Vai gerar menos desgaste. Então, por exemplo, se você quiser acelerar o desgaste do seu organismo, é você ficar muito ansioso, né? Resolvendo muitas tarefas. Há pessoas em que têm essa capacidade. Por exemplo, eu vejo uma pessoa aí que é muito rica, que tem muita coisa para resolver. Ela tem sim um trabalho, ela consegue delegar, encontrar pessoas que vão executar tarefas para eles, né? De uma forma adequada. E às vezes ele até está num estado mental invejável, tranquilo, sereno, né? E isso é uma busca, né? Gestão do tempo, que as pessoas estão citando ultimamente aí, mas na verdade é a gestão. Tudo a gente tem que estar em ordem, buscar uma ordem, né? O que é o mais importante, o que é a prioridade, o que você tem que fazer hoje, né? No seu dia a dia. Então, dentro desse aspecto, às vezes chega no final do ano, a gente precisa de dar uma pausa, um intervalo de tempo, né? O período de férias, muitas das vezes, a gente vai para descanso, né? Outros imaginam que férias é só, né? Aí tu chega num lugar tumultuado de gente, vai pra praia, aquela farofaiada e tal, os bares, os restaurantes, tudo cheio. Você descansou? Você conseguiu descansar naquele ambiente? Provavelmente não, né? Você fica mais exposto à infecção, dor de barriga, diarreia, gripe, né? É o que acontece quando você sai do seu ambiente. Você está mais exposto. Então, como você fazer esse trajeto, esse tráfego aí sem estar num momento de adoecimento, né? Senão a vida começa a ficar meio monótona, né? Começa a adoecer por qualquer coisa, até para passear vai estar adoecendo, a pessoa começa a se minar, tirar a alegria de viver. Por que a pessoa perde a alegria de viver? Pela falta da conexão com esse estado de espírito que ele veio para cá, que é esse contrato, né? De que eu vim aqui fazer. É só viver, deitar, dormir, uma rotina, trabalhar e final de semana tomar uma cervejinha com os amigos, churrasquinho quando pode, quando não pode e tal, encontro de família, né? Não é só isso. A gente tem que ter essa busca e encontrar esse benefício de estar trabalhando aqui para um bem maior, sem o tal do egoísmo. A gente tem que, não é eu faço para mim, ninguém faz nada para ele, as coisas se fazem, ele está ali, ele está recebendo essas coisas ali, o estilo de vida, né, por merecimento. Às vezes o estilo de vida que você está no presente momento vai te trazer algum problema de saúde, então é algo que de repente você recebe um choque de gestão ali, dá um clique. Às vezes eu já vi pessoas infartando. Mantém aquele estilo de vida rotineiro, fixo ali, não olha para todo o entorno que ele necessita olhar, né? Lá no I Ching também, lá, ó, eles olham para esse entorno, eles veem o Bagua, tem 8 lados lá, que é a base da medicina chinesa. Então, se você não tiver uma ordem, não tiver em equilíbrio, outros têm aquele roda da vida, que são 11 ou 12 itens lá para serem equilibrados, não pelo Bagua, que é um pouco mais simples, mas muito efetivo. Trabalho, sucesso, relacionamento a dois, estudo, relacionamento de amizades e prosperidade, de onde você veio e para onde você vai, o que você está deixando aqui, o que você está produzindo, filhos, trabalho, empresa, o quê? Né? Então, se você consegue organizar esses 8 lados, você vai estar trabalhando sim de uma forma ordenada, né? Tem o que vai gerir, vai ser o centro disso tudo ali? O seu propósito de alma, seu propósito espiritual lá, o que você veio aqui
concretizar em cima desse chão. Aí você vai conseguir estar tendo uma força extra, como se fosse por exemplo, as pessoas dizem receber o Espírito Santo, uma iluminação, não sei, alcançar o nirvana. Cada doutrina fala de uma forma, né, que embasa esse estado de espírito onde você se sente motivado, não aquela motivação de ter físico, concretizar alguma coisa física, né? Na classe médica agora a gente vê essa questão de publicidade, de mídia social, de que as pessoas têm que ter um produto dentro do consultório para vender, para que ela vai vender um protocolo de emagrecimento, um protocolo de uns produtos, né? E aí essa pessoa fecha uns pacotes aqui de 40 mil reais, o outro faz uns protocolos lá, fechei 2 protocolos de cardiologia metabólica de 40 mil reais cada um. Sim, pode-se cobrar para fazer esse trabalho que a gente vê. Realmente necessário, tem que ter um tome lá da cá. As pessoas têm que ter um pagamento. Mas existe um jogo aí que nem a gente observa, um jogo de marketing, um jogo de vender produtos e a realidade. Né? A que veio o ser médico? A que veio o ser paciente? Né? A que o ser paciente encontre o seu propósito, que alicerce ele a querer viver, encontrar o seu objetivo de vida. Né? Eu falo disso da cardiologia porque é a minha área. Né? Também faço a tal da medicina integrativa aí, até foi um dos motivos dessa divagação aí desse vídeo, porque é algo que a medicina integrativa é isso, é você unir o que você pode fazer na medicina, o conhecer a pessoa, o conhecer a que ela veio, né? Colocar essa ponto de interrogação, essa pulga atrás da orelha dentro da mente dela, para que ela entenda que isso não é uma coisa passageira, né? Isso não tem fim. Se a gente for olhar para o aspecto que nem nós estamos falando aí do espiritual, se a gente olhar para as doutrinas que acreditam em reencarnação, isso não tem fim. Você vai passar aqui, você vai vivenciar, você vai subir, depois você vai estudar tudo que aconteceu na sua vida e em um certo momento, não sei como, não sei quando, você tem o benefício ou malefício, não sei, de voltar para cá. Então entenda, essa energia que a gente essa energia sólida, empedrada, luz empedrada aqui, é só esse presente momento. E se você vai esperar Jesus Cristo voltar para os mortos levantarem e etc., que seja, não tem problema. Você vai passar fazendo uma análise, vai passar lá do outro lado estudando, vai passar buscando, né, o que aconteceu com você, os seus erros, os seus acertos aqui embaixo. Para o outro que acredita nesse vai e vem, vai se preocupar, vai acelerar um pouco mais o querer estar bem aqui, fazer as coisas certas, porque como que ele vai voltar depois aqui? Para que ele vai voltar aqui depois, né? E para nós que já estamos aqui, o que nós vamos fazer nesse aspecto de estar aqui? Como que a gente vai lidar com essa vida, que é o que nós realmente temos aqui, né? Para quem você está vivendo essa vida? Qual que é o que te alicerça, o que te embasa, né? Essa é um questionamento. Aí já entendendo que não é aquela questão do livre-arbítrio, né, total e completo. Por exemplo, se você pegar uma pessoa aí que ela tem uma vida muito torta, ela provavelmente vai se deparar com um tiro, com um acidente, né? E vai acabar perdendo a vida dela sem completar todos os estágios que foi predeterminados aqui para que ele tenha um grau positivo de evolução pessoal, que complete esse período aqui. Perdeu, ele não aproveitou, né? Então, o aproveitar aqui, que eu vejo, é isso, é ancorar
tem um gancho lá num propósito divino aí para você cumprir. Só que não é um propósito fugaz que muda a cada momento. É você fazer a conexão. Não é com esses diversos eus que nos constroem, né? Porque a gente acredita que, eu. Não. Você é um eu filho, você é um eu esposo, você é um eu marido, você, né, um eu pai, é um eu estudante, um eu trabalhador, é um eu hora que está no banheiro, é um eu hora que você está no meio da sociedade. Então, se você encontrar esse eu, essa unificação dessas reverberações, né, desses muitos eus que você é, aí você começa a ter um centro. Do contrário, você está flutuando, voando de um lado para o outro. E isso é muito deletério, né? Porque você deixa de perceber, né? Sentir emoções, controle do seu intelecto, do seu queimação mental, controle do seu físico, né? Não acessa um nível de consciência adequado. Que o que você diz querer, às vezes não é o que o seu eu espiritual determinou para você fazer, que você mesmo se determinou. E aí você fica nesse vazio, nesse vácuo. E isso é o que você tem que entender que sim, né? Hoje a gente vê na mídia o pessoal comentando que isso aqui é um holograma, que isso aqui é como se fosse um jogo. É um jogo. Existe um certo grau de destino aqui, porque você já pré-determinou. Agora você tem sim o direito, o benefício de co-criar esse destino, desde que você complete algumas tarefas. Você é um ser feito à imagem e semelhança do Criador, você tem uma fagulha do divino dentro de você. Quando você cumpre com os propósitos do divino, quando você rompe com o contrato, com seus desígnios de alma, aí, com seus propósitos divinos, vamos dizer, você não está no seu trajeto, na sua trajetória convencional. Aí você começa a perder energia, perder vibração e começa a desgastar ou gerar alguns problemas de saúde em um certo momento da sua vida. Um exemplo claro, esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu estava lá, nós estávamos na festinha, eu e meus amigos tomamos 2 litros de refrigerante. Falei, vai dar problema. Dito e feito. Daí a pouco o que aconteceu? Refluxo, a garganta começou a queimar, uma laringite, quase evoluiu para um processo infeccioso onde fosse necessário estar utilizando um antibiótico. Observa. No momento de alegria, eu descumpri algumas regras de funcionamento físico. O que você precisa para estar alegre? Descontar numa gula? Você precisa de usufruir desse momento com alegria. Mas ultimamente, a gente tem visto isso. Eu chego no momento de alegria, é uma festinha, uma confraternização, bebe-se demais, come-se demais, a sequência depois aí desse fato é gerar aí um problema hepático, gástrico, uma diarreia, ou até uma gastrite, algo nesse sentido, nesse aspecto. E nós estamos chegando aí num período de final de ano. Como vai ser o seu comportamento? Condizente com a realidade, a sua necessidade, ou você irá transgredir regras? É difícil, eu confesso para você que eu, sendo um tipo que o pecado original dele aqui é a gula, ai pai, é algo complexo manter o pino de centro. Aí fica andando igual aquele caminhão torto, quando passa aquele caminhão velho andando torto na pista, né? Fica daquele jeito, meio esquisito, né? Então, amigos, a ideia é essa, é passar algo de entendimento para que alicerce esse desenvolvimento, né, pessoal. Eu estou trabalhando num texto sobre esse tema, uma hora dessa eu vou postar quando eu conseguir concluir esse texto. Deus abençoe que isso venha
ser trabalhado de forma correta e venha à tona, porque é palpável, é necessário, as pessoas necessitam. É algo que falha em uma teologia, uma doutrina ou outra, filosofia e tal. Então é uma união de doutrinas, de estudos filosóficos, religiosos, que eu venho trazendo já de muito tempo dentro dessa questão médica, de medicina, e eu acredito ser necessário tocar nesse assunto, porque talvez isso é que alicerce parte do que seja os processos de adoecimento que a gente tem. Então, se você ter essa noção, esse norte, essa direção, você vai sentir uma motivação, uma alegria maior em estar vivo, um propósito maior. E isso contribuirá para que você perpetue uma longevidade de forma saudável, né? Não é algo muito mirabolante, nunca é. Não é dizer que você vai ter que construir uma estátua da liberdade usando colher de pedreiro, não. É algo distinto. Você vai entrar em contato com você vai observar seus dons, suas virtudes, você vai observar quais são os seus pecados capitais, né, que você habitualmente está cometendo. Demanda de um estudo filosófico, às vezes até de uma pessoa para estar auxiliando, porque de fato é algo complexo, né? Mas isso não é impossível. Hoje nós temos meios para alcançar esse benefício de encontrar pessoas que nos auxiliam a nos desvendar esse livro que nós somos aí. Que às vezes sim, é necessário alguém de fora que nos auxilie, ou vários alguém, às vezes um terapeuta, um psicólogo, um pastor, padre que tem noção da psicologia aí para desvendar isso, né? E te colocar numa direção correta. Às vezes oração, né? Hoje, em uma conversa que eu tive aqui, tocou-se nesse assunto e a ideia foi assim, que a gente só consegue acessar isso quando a gente esvazia o quê? O mental, esvazia. Então é um momento de introspecção, de oração, de jejum, onde você vai buscar o contato com a parte superior, espiritual, consciência superior, dá o nome que você achar que tem que dar, mas onde você de lá vai trazer alguma coisa que vai brilhar na sua testa, você vai ser uma outra pessoa, você vai ser uma energia muito mais positiva do que você é hoje. Isso vai contagiar as pessoas no seu entorno, elas vão sentir que você é diferente. Talvez seja isso que os primeiros cristãos encontraram lá quando eles estiveram de frente com aquele ser iluminado lá, com Jesus. Porque pensa, ele saiu, ele é judeu, né? Ele era uma pessoa que tinha noção de todas as leis, das regras de funcionamento do judaísmo. Eles trabalharam dentro da sinagoga a vivência dele muito tempo. Aí depois chegou um momento em que rompeu, falou assim, ó, vocês não têm mais o direito de falar de Cristo aqui dentro da sinagoga. Um monte de judeus se tornou cristão naquela época. Eles falam cristãos gnósticos e tal, até quando no período de 300 ali fizeram o concílio e se unificou. Ponto. Vamos voltar lá atrás. Aquela energia que ele trouxe lá nesse momento, até hoje, toca o coração de muitas pessoas. Mas o que a gente observa no nosso dia a dia aí é que as pessoas tocam essa energia de forma muito superficial. Sim. Por quê? Quando você lê um trecho das Escrituras, você tem que ir lá. Então, outro dia, uma pessoa leu aquele trecho onde foi levada uma prostituta lá, uma mulher que estava traindo o marido, não era prostituta, era uma mulher que estava traindo o marido, acredito, e que, segundo as leis lá de Moisés, ela deveria ser apedrejada, ela devia ser morta por pedra. Não é um carinho que eles iam fazer nela, ela ia morrer sofrendo muito, né? E o que aconteceu? Ele, né, tomou uma conduta divina, né, diante daquela situação. Então observa, encontraram ela na fornicação com alguém. O homem conseguiu fugir. Volta lá atrás, volta como que foi o cenário.
e pegaram ela à força, porque ela não foi de boa vontade, ela sabia para onde que ela estava indo, mas ela não conseguiu se livrar daquela cena e foi levada para ser apedrejada. E chegando lá, ele tomou uma conduta completamente distinta, né? Ele escrevia no chão e falou assim: quem nunca pecou que atire a primeira pedra, dizendo: todos nós somos pecadores, como nos compete julgar? Então já levou a gente para um estado de julgamento. E foram assim, cenários e cenários que foram sendo publicados e ditos ali, tocados nesse, que a gente tem que expandi-los. Ali é um texto compacto, que senão aquilo ali ia virar os 4 evangelhos ali se tornaria o tamanho da Bíblia, se fosse relatar todos os detalhes como que foram passados por ali, né? Então, é essa vivência que nós temos que fazer. Quando chegarmos ali para ler um texto sagrado, a gente dá um tempo, refletir, digerir, buscar, entender, interpretar de fato aquilo que está acontecendo lá, igual que acontece com a gente. Senão a gente toma as coisas de maneira muito superficial. E é o que nós vivemos hoje. A humanidade vive de forma superficial, vive com pressa, vive agitado. Eu confesso que esses dias aí, fazendo algumas coisas a mais, tomei algumas ações meio superficiais por pressa. Isso vai me levar aonde? Tira minha base, meu alicerce, meu propósito. Distancia de mim mesmo. Então não é isso que eu desejo para vocês. Desejo que vocês estejam vivendo plenamente, tal qual as pessoas que tiveram contato e acesso com esse Jesus lá atrás. E se você for esse farol, se você conseguir estar dentro dessa energia, você vai iluminar outras pessoas e o mundo vai se tornar alguma coisa melhor. Talvez foi isso que todos os iluminados que pisaram em cima desse chão veio fazer, né? Todos, não um. Veio mostrar que a gente precisa estar mais pleno, mais consciente. E isso é igual aquela fala dos macacos lá na Indonésia, lá, que não tinha acesso, comiam pouco, tinha pouca comida em um determinado período do ano, mas tinha algumas castanhas lá que eles não sabiam quebrar. De repente ele viu alguém quebrando essa castanha, um outro humano, um macaco viu um humano quebrando e aprendeu a quebrar aquela castanha. E nessas várias ilhas que compõem aquele arquipélago lá, tinha esses macacos. E depois eles começaram a sondar que todas as ilhas estavam executando essa mesma tarefa, quebrando aquela castanha e se alimentando. O que isso mostra para nós? Que existe um plano de uma energia, de conhecimento universal que transita aqui nesse planeta. Então hoje, aí dentro da internet, as pessoas divulgam, propagam medo, guerra, Covid, vacina, doença, acidente, morte trágica, violência para todo lado. O mundo vai acabar, o 13 Atlas vai derreter o planeta, vai chegar uns não é marciano, né? Vai ter que arrumar um outro nome, os 13 Atlasanos lá, com as anteninhas aí, vai derreter o povo tudo. Essa é a obra divina? Será? A gente tem que usar esse mecanismo e essa ferramenta para divulgar e expandir a luz para as pessoas. Então, se uma pessoa conseguir ficar um pouco mais conectada com essa luz depois de ver um vídeo, que nem esse que eu estou fazendo aí, e gerar essa conexão com o seu centro de gravidade, e ele viver de forma plena a vida dele, isso vai iluminar um monte de gente à volta dele. Outro dia, numa conversa, uma pessoa falou que você chega no comércio, a pessoa te responde secamente, bruscamente, toscamente, né? Por quê? As pessoas que estão robotizadas, né? Presas nesse sistema, né? Que foi desenhado, criado para te deixar assim.
E você não tem essa percepção de que você tem que virar a página, entrar em conexão com alguma coisa de fato bonita. Aí até uma das pessoas que estavam lá falaram assim para mim que uma pessoa que era de uma igreja evangélica, não sei, chegava lá e dava bom dia, boa tarde, feliz, e os outros colegas de trabalho falavam, pô, aí não dá, o cara tá feliz, você tá feliz de vir trabalhar? Eu acredito que se eu estou feliz, a minha vida se torna mais leve. É um estado de espírito, um estado de alegria, um nível de consciência, né? Já tem um estudioso aí, acho que é Hawkins, né? Professor Hawkins, psiquiatra, falecido já. Ele determinou isso aí, um estudo científico. Começa lá embaixo, com os níveis de consciência muito baixos, onde que se você tiver muito baixo, a tendência é que você não tenha uma vida boa. Mas se você começa a subir, coragem, vai subindo, a alegria, amor, iluminação, muda tudo. Você se torna completo. Então, quando você começa a realizar essas tarefas de organizar, de autoconhecimento, essa autobusca, né, a resposta é simples, até banal, chega a ser chato, da onde que eu vim e para onde que eu vou. Primeiro respiração, última respiração. É um estágio que você está passando aqui. Alicerça esse estágio seu com alegria, alicerça esse estágio seu com um propósito divino. Organiza, eu sou jovem, eu estou trabalhando às vezes no mercado, isso é chato, é moroso, é rotineiro. Por que que é? Todo dia é igual, todo dia? Não, você não prestou a devida atenção aos detalhes que te cercam. A responsabilidade dessa vida, de você ficar feliz, alegre, contente e desfrutar de uma vida plena, benéfica, é só sua. Ou você encontra esse propósito ou sofre. Sofre fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Se você entender o funcionamento desses processos todos, você começa a romper, desmistificar esse entorno caótico em que você está, esse caos, e consegue encontrar que você está no céu. Sim, aqui é o céu, porque o inferno é dentro da terra, é a sepultura. Então, acima do céu, assim, acima do chão, tudo é céu, tudo é paraíso. Basta você encontrar o seu paraíso, o seu propósito. Isso não é uma mudança externa, é uma mudança interna. Como você se vê, como você se encontra, quem você é, como você deseja ser, né? Cocria o seu ser. Se você cocriar um ser defeituoso, o problema é seu, não é meu. Mas você vai estar reverberando esse defeito para as pessoas que te cercam. Como você ama os outros se é incapaz de se amar? É o básico do básico. O básico do básico há 2000 anos está sendo repetido, falado, martelado, gritado para todos os cantos do mundo. Nós precisamos de tomar atitude. É complexo, às vezes você está num balaio de gato lá e tal, faz um retiro, faz um momento de oração, começa a colocar a presença do divino na sua vida, senão você não vai conseguir acessar essa energia do divino. A gente, para acessar, é igual a amiga me falou mais cedo, você tem que esvaziar o copo, tem que tirar o que está lá de vibração. Jesus, que era Jesus, ficou 40 dias em retiro espiritual lá, para conseguir vir depois e executar o plano que o Criador tinha para ele. E o plano do Criador não era uma coisa muito fácil para ele fazer, não. Vocês observaram, passou fome, foi apedrejado, depois no final das contas foi chicoteado, depois no final das contas foi pregado lá na cruz, e depois vocês já sabem o restante da história, que é isso aí. Gente, o Criador está sendo muito bonzinho conosco. Será que ele pediu alguma coisa complexa tal qual pediu para Jesus para nós fazermos? Para pensar. Você não está sendo ingrato? Ou mimado? Ou o que está... Entende?
Aonde é que você está? Como que você está observando os atos que você vem realizando em sua vida? Por que você ainda não buscou essa base? Não entrou em contato com lá em cima, esvaziou o copo, deixou acessar essa energia do espiritual. Quando a gente vai fazer medicina espiritual indígena, eles têm lá um monte de dietas, observa, indígenas, tá? A gente acha que não existe a presença do Criador lá dentro, de Deus, né? Existe. Eles têm o problema deles, o jeito de viver deles, mas eles, para conseguir acessar alguma cura, eles começam com a cura espiritual. Você vai tomar dipirona, bezetacil para curar? É isso? Será que é esse o caminho? Eu vou tomar monjaro, que monjaro faz emagrecer. Peraí, por que você tá do jeito que tá? Aonde é que tá o problema de verdade? Seja sincero com você. A gente não veio aqui para ser vazio. A humanidade está vazia, obsoleta, só de maquiagem. Botox. E a essência? Pode fazer, é bonito, realmente vantajoso. A essência, onde está? É só maquiagem? É só outdoor? Você pode fazer o outdoor, mas faz o interior também. Não tem como uma coisa viver sem a outra. Encontra o propósito, seu motivo de estar vivo, mas um motivo palpável, real, concreto, vai fazer a diferença para muita gente. Vou encerrar. Acho que eu já falei demais. Saudações.